Uma boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 4 de agosto de 2020, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, vamos fazer um momento de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade, por mais esse momento, Senhor, que o Senhor nos concedeu para que possamos compreender a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Essa orientação a cada dia que nós precisamos, esse manual de instrução sobre as nossas vidas. E que verdadeiramente não possamos ser somente ouvintes, mas praticantes daquilo que nós temos aprendido. E pedimos a presença do Espírito Santo do Senhor, que possa estar nos ajudando a compreender a palavra do Senhor. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7 de Mateus, dando continuidade ao sermão da montanha. Mateus, capítulo 7. Lembrando que o Sermão da Montanha, irmãos, ele é o capítulo 5, 6 e 7. São 3 capítulos onde Jesus dá a instrução, dá os seus ensinamentos. Amém? A palavra do Senhor fala assim, em Mateus, capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. Nós temos falado, irmãos, a respeito dos ensinamentos de Jesus, e mais uma vez aqui, como que entra também a lei da semeadura, né? Então, até a forma com que nós julgamos as pessoas, a medida com que nós julgamos, nós também vamos ser medidos. Jesus sempre, nos ensinos que a gente vê aqui a respeito dessas instruções que ele dá sobre a nossa vida, a gente vê essa lei. Aquilo que nós plantamos, nós vamos também colher. Se plantamos coisas boas, vamos colher coisas boas, e à medida que nós plantamos também coisas ruins, nós vamos colher coisas ruins. O grande problema quando a gente vê aqui, talvez no capítulo, não julgueis para que não sejais julgados. Quantas vezes, irmão, que a gente já ouviu isso, né? Às vezes a gente vai conversar com uma pessoa, a gente pega e aponta um defeito, né, sobre a vida dela, e ela logo já aponta o dedo e fala assim, olha o que a Bíblia fala, o que a palavra de Deus fala, que não julgueis. Então, deixa quieto aqui, você não deve julgar a minha vida. A gente se depara muito com isso. Mas o que realmente Jesus quis dizer com isso? Simplesmente é para a gente ficar quieto, ficar calado, não suportar os erros. O que ele quis dizer que não julgueis para que não seja julgado? O grande problema aqui é olhar os defeitos dos outros e não olhar para o nosso. Em nenhum momento a gente vai ver aqui que a gente deve tolerar o erro, tolerar o pecado. Mas o que nós precisamos, o que Jesus está dizendo aqui? Que o espírito que o ser humano tem que ter, ele tem que ter um espírito de ajuda para o seu próximo. E muitas vezes julgar, isso não ajuda ninguém. E muitas vezes o julgar, colocar o juízo sobre a vida de uma pessoa, muitas vezes também é fazer o papel de Deus na vida da pessoa, porque o julgamento, ele vem de Deus. Você julgar algo, às vezes não cabe a nós. O que nós temos que fazer na vida de uma pessoa é tentar ajudar essa pessoa, é tentar, de uma certa forma, aliviar o fardo, é tentar tirar os problemas para que haja menos julgo para essa pessoa. Se nós julgamos essa pessoa, simplesmente nós estamos o quê? Aumentando esse fardo sobre a vida da pessoa, e muitas vezes isso
não traz benefício nenhuma para a pessoa e muito menos para nós. E muito menos, nós muitas vezes, à medida que nós colocamos julgo sobre a vida da pessoa, segundo o capítulo 2, nós estamos nos complicando ainda mais. Nós ainda está tendo mais julgo para a nossa vida. Mas o que Jesus, o grande problema, irmão, é quando nós julgamos as pessoas e não temos o espírito de querer ajudar as pessoas, a pessoa livrar do pecado. Porque de forma nenhuma, Jesus estava dizendo aqui que a pessoa ela tem que permanecer no pecado, ela tem que prevalecer no pecado. O que precisa? É a gente ajudar a pessoa a tirar esse jugo sobre a vida dela, esse peso sobre a vida dela. No versículo 3 fala: por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão? Quer dizer, um cisco que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho. O grande problema é esse: a gente querer reparar um problema que está na vida do outro e ainda querer conviver com o nosso problema. No versículo 4 fala assim: ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Uma trave quer dizer um poste, uma viga muito grande no teu olho. Aqui está uma pergunta: como que nós vamos tirar um cisco, uma coisa bem pequena, do olho do nosso irmão, se está uma coisa muito grande diante de nós? Eu tive pensando sobre isso, levando isso de uma forma bem prática, bem literal. Aí eu fiquei imaginando uma pessoa com um cisco, um pequeno cisco de madeira no olho, pequenininho. Aí você vê, e de repente você vai tentar ajudar essa pessoa a tirar. Mas se você está com a trave nos seus olhos, você não consegue nem aproximar dessa pessoa, porque a trave impede, ela é muito grande. Por mais que você estenda suas mãos, por mais que você use o recurso que você tem, você nunca vai conseguir ajudar essa pessoa. A única coisa que você pode fazer mais com essa pessoa é feri-la mais. Imagina uma viga amarrada no seu olho, na sua testa, e você aproximando de uma pessoa. Por isso, não tem como a gente ajudar a pessoa com uma viga sobre os nossos olhos. Nós vamos o quê? Ferir essa pessoa muito mais. Em vez de ajudar, de você chegar lá e tirar, ajudar a resolver o problema da pessoa, você vai machucar a pessoa muito mais. Você vai machucar a pessoa e para tudo enquanto é volta que você olhar, você vai machucar também. Porque você está com um problema também para ser resolvido. Como nós já falamos aqui, Jesus ele não tolera o problema, o pecado. O pecado e o problema tem que ser removido, como ele fala no versículo 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Viu como que o contexto, né, do versículo 5 explica aqui que Jesus, que não é para tolerar o erro, o pecado, mas principalmente, irmãos, os nossos erros, os nossos pecados, os nossos problemas. Primeiro, tira o problema, porque o seu problema, o argueiro que está no, vai te impedir de ajudar a tirar o cisco que está no olho do teu irmão. E somente isso, irmão, só vai aumentando o seu problema, vai trazendo mais julgo. Você nunca livre dos seus problemas. E uma das coisas, irmão, o maior problema é que às vezes a gente não suporta, né, o cisco que está no olho do irmão, porque as coisas mais insuportáveis que tem na vida de uma pessoa, normalmente são as coisas mais insuportáveis que também tem na nossa vida. Então é muito difícil, irmãos, é muito difícil
Você querer ajudar uma pessoa, sendo que aqueles defeitos que ela tem é os nossos defeitos. O que mais incomoda em nós é quando nós vemos os nossos defeitos em outras pessoas. São insuportáveis. Então, primeiro, irmão, nós temos que tirar aquilo que nos impede de aproximar do nosso irmão. E muitas vezes uma trave, ela impede, ela machuca. Ela é uma viga pesada. Você sai batendo, está tudo enquanto é lado. Você só bate. E o que Jesus está ensinando aqui? Que para a gente ajudar o nosso irmão, primeiro nós temos que nos ajudar. Tira primeiro a trave que está no seu olho. Somente assim nós vamos conseguir ajudar os nossos irmãos. Porque, irmãos, muitas vezes isso nos atrapalha muito. Olhar os defeitos dos outros, os problemas dos outros. Quando às vezes a gente vai eu nunca fui, mas às vezes a gente já conversei com algumas pessoas que foram, quando elas vão no psicólogo, aí o psicólogo pega e começa a perguntar à pessoa, o que te incomoda? Aí a pessoa, eu não aguento a pessoa dessa forma, a pessoa que tem esse tipo de defeito, eu não aguento isso. Nossa, essa pessoa ela é muito fofoqueira, ela fala mal de todo mundo. Aí você olha para ele, você está caladinho só olhando para você. Você não sabe que é a leitura que ele está fazendo, porque muitas vezes aquilo que é mais insuportável para você é exatamente a leitura que ele faz do que aquilo que nós somos. Isso numa psicologia humana. Então nós precisamos, segundo Jesus, não a tolerar. Então, que esse versículo 1, ele não pode ser usado de uma forma isolada, como desculpa para a pessoa continuar no erro. Como desculpa, fica caladinho que você não deve me julgar. Não. O que nós precisamos aqui é ajudar as pessoas a livrar do seu problema. Como no versículo 5 fala que nós temos que tirar a trave do nosso olho e ajudar também o irmão a tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. E uma das coisas bem positivas que a gente vê a respeito disso, que a lei da semeadura, à medida que nós julgarmos, nós também vamos ser julgados. Quanto mais julgo nós colocamos na vida da pessoa, mais julgo vai ter contra nós. Mas veja uma coisa importante também aqui, mas quanto menos julgo você ajudar uma pessoa a tirar o fardo sobre a vida dela, menos julgo vai ter sobre a nossa vida também. Porque nós estamos ajudando a pessoa a tirar aquele fardo pesado. Então, à medida que nós julgarmos menos e ajudar mais a tirar o jugo, menos julgamento vai ter sobre a nossa vida. O que Jesus está nos mostrando é isso. É muito tremendo a respeito disso. Muitas vezes, irmão, carregar o fardo, ajudar o irmão a carregar o fardo, às vezes nós temos que realmente ajudar o irmão a carregar. É dividir o peso do fardo. Lá no interior, existia um senhor lá que ele saía da roça e ia para a cidade fazer compra. Os mantimentos, comprar as coisas. Aí ele montava no seu cavalo e ia para a cidade. Aí quando ele voltava, normalmente você faz aqueles fardos, né? Coloca no arreio e monta e vai para sua casa. Mas as pessoas começaram a reparar naquele homem, porque ele vinha montado no seu cavalo e o fardo que ele fazia, ele colocava sobre seus ombros e montado no cavalo. E um dia, sempre tem uns corajosos, né? Um dia chegou e me perguntou, mas por que você faz isso? Você pega esse fardo todo, coloca no seu ombro, por que você não coloca no arreio? Fica mais fácil. Ele achava que ele fazendo dessa forma, ele falou assim, não, eu estou ajudando o cavalo a carregar o fardo. Mas olha o que ele fazia. Ele estava com o fardo montado no cavalo e achando que estava ajudando a pessoa a carregar, o cavalo a carregar o fardo. E muitas vezes, irmãos, nós achamos que nós estamos ajudando a pessoa, às vezes, a tirar o fardo dessa forma. Nós vamos ver como que Jesus
fala mais para frente disso aqui, nós achamos que carregar o fardo da pessoa, nós podemos carregar o fardo da pessoa, colocar sobre o meu ombro, mas de uma certa forma montar em cima da pessoa, ainda e achar que está ajudando. Eu estou carregando o seu fardo, mas eu estou em cima de você. Agora, além de eu estar te carregando o seu fardo, você ainda está me carregando e carregando os meus. A gente tem que pensar muito como que nós devemos ajudar a pessoa. Ajudar a carregar, a livrar do fardo, trazer menos jugo. É isso que Jesus está falando para a gente fazer. E à medida que nós aliviamos as outras pessoas, aliviamos o fardo, nós certamente o nosso também vai ser aliviado. Isso é muito tremendo, irmão, quando a gente começa a receber esses ensinos de Jesus. E a partir do versículo 7, ele começa a falar a respeito da oração, da perseverança da oração. E hoje pela manhã a gente viu, através do nosso pastor Anderson, ele trazendo a palavra do dia, a palavra para o dia, onde ele fala a importância de perseverar na oração. Pedir, buscar, bater, como fez Elias, né, pastor? Elias. A perseverança. Ele sabia a ordem que ele tinha que dar para o rei, mas ele perseverou naquilo. Ele foi buscar aquilo. E a nossa oração, irmão, nós sempre temos que pedir aquilo que está dentro de quê? Da vontade de Deus. O que está dentro da vontade de Deus? Aquilo que está correto. Nós nunca pedimos para Deus algo incorreto. Nós nunca vamos perseverar com Deus em algo que já está correto. Teve uma vez que eu estava dando um estudo que eu falei a respeito de algumas coisas nesse sentido. Você não chega você nunca faz uma oração para você roubar um banco, para você assaltar um banco. Você sabe que isso já está errado. Você sabe que isso Deus já falou para não roubar e ponto. Mas nós sempre oramos a Deus aquilo que é certo. Nos conceda um emprego, nos conceda uma vida, sempre aquilo que está correto diante de Deus. Mas muitas vezes na hora de agir, nós agimos segundo a nossa vontade, segundo os nossos erros. Então, perseverar diante de Deus, irmãos, buscar diante de Deus, é saber aquilo que está dentro da vontade de Deus e daquilo que está correto. Porque muitas vezes não adianta ter pensamentos incorretos diante de algo e tentar perseverar naquilo. É muito importante a gente perseverar no que é certo. No versículo 13, fala que entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Poucos há os que encontram o caminho que levam à vida. Então a gente achar, irmãos, que a gente vai ter uma igreja cheia de pessoas salvas, a gente vai conseguir salvar o mundo. Quando a gente depara com esse versículo aqui, o caminho que leva à vida, às vezes, ele não é o caminho onde queremos passar por ele. São caminhos, às vezes, com muita dificuldade. Jesus está falando que poucos há os que encontrem. Um caminho estreito, um caminho onde que vamos ter dificuldade. Às vezes, irmãos, isso faz nos levar, porque segundo a Bíblia toda, a gente vê muitos profetas se decepcionando a respeito da palavra, né? Quem ouviu a nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? E muitas vezes, irmãos, a salvação, embora ela está aberta para todos,
Mas para que também, né? Uma porta tão larga. Às vezes a gente olha, se a gente for pensar em imensidão que é o céu, mas por que uma porta tão estreita? Para que uma porta tão larga, se vai ser poucas pessoas, segundo Jesus, que vai passar por ela? A gente já pensou nisso? Quando a gente pensa que quer ver um lugar grande como Mineirão, não sei quantas portas de entrada tem aquele local. Porque é um local onde que vai muitas pessoas, portas largas, acessos fáceis. Mas Jesus mostra o céu, apesar de ser segundo a Bíblia, um lugar muito espaçoso, um local onde um local preparado para a humanidade inteira, mas um local com a porta estreita. Eu acho que Deus, devido à sua onisciência de saber todas as coisas, para que uma porta tão larga se poucos vão passar por ela? Parece, irmãos, que o Sermão da Montanha, outro dia eu até estava conversando com a minha esposa, a gente começa a analisar e parece que a gente vai cair no semblante e parece que a nossa vida parece que Jesus é um pouco pessimista, né? Porque para uma pessoa otimista, pensa tudo positivo, lê o Sermão da Montanha, vai deparar com uma coisa muito contrária. A gente começa a ler, aí eu comecei a pesquisar, às vezes a gente tem algo, muitas vezes, um conceito um pouco errado sobre o que é um pessimista. Existe a pessoa negativa, mas o pessimismo, às vezes, é ver o lado péssimo das coisas. E todas as coisas têm o seu lado péssimo. E normalmente os pessimistas são as pessoas que menos têm a depressão, sabia disso? Que menos sofrem. Porque sempre eles olham o lado péssimo das coisas. São as pessoas, às vezes, mais realistas. São os pessimistas, porque vê o outro lado. O otimista não consegue ver esse outro lado. Você fala a respeito de inferno, não quero nem ouvir. Fala coisa boa, fala de Deus, fala da porta que nós... É ou não é assim? E às vezes o pessimismo, irmão, é ver o lado péssimo das coisas também que existe. E Jesus sempre mostra o lado aqui, no Sermão da Montanha, o lado bom, onde vai levar, e o lado péssimo das coisas também. O que é um lado... Poucos ao que vão encontrar. O Sermão da Montanha, irmãos, eu até não li, quando começa lá no capítulo 5, ele começa de uma forma até estranha. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome. O que quer dizer bem-aventurado? É um estado abençoado da pessoa. Se parar a pensar que é bênção, que bênção é essa? Muitas vezes, bem-aventurado, fala assim, eu estou morrendo de fome, eu perdi meu emprego, estou com fome, eu estou chorando. Glória a Deus, irmão, vamos fazer um churrasco, vamos comemorar. Não parece ser meio contraditório isso que Jesus está falando? Bem-aventurado, que então é um estado abençoado isso? É claro que ele está falando de um lado espiritual aqui, irmão. Mas o que é que muitas vezes a gente vê a respeito disso? Que muitas vezes, irmão, os fartos, os que têm muito, nunca encontram a felicidade e nunca vão ser consolados. Porque simplesmente eles vão querer cada vez mais, mais e mais. Os que não têm nada, às vezes é bem mais fácil a pessoas ficar satisfeitas e ser consolada com aquilo. Você quer ver um exemplo? Vai lá no centro, passa ali perto do Mercado Central, ali, às vezes está um mendigo ali, não tem nada, passando fome, está chorando, não tem o que comer. Aí você chega para ele e fala assim, está tudo bem? Ele fala assim, poderia estar um pouco melhor, estou com muita fome. Aí você pega e vai e paga um almoço para ele. E fala assim, agora está tudo bem. Bem? Você olha para ele assim, o cara não tem nada. Mas agora você consegue ouvir isso dele. Agora está tudo bem.
Os que choram, muitas vezes, as pessoas que estão nesse problema, são mais fáceis de ser consoladas, são mais fáceis de ser gratas do que aqueles que começam a prosperar. Faz um teste, pega esse mesmo mendigo, fala assim, eu estou vendo que você está aqui mesmo, vou te ajudar, eu vou ali, eu vou comprar uma caixa de abacaxi ali, aí você pega e vai vendendo aqui na porta, aqui, quem sabe? Aí você pega e vai lá e faz isso por ele, deixa. Aí passa um tempo, você volta, ela fala assim, e aí, como é que tá? Eu falo assim, graças a Deus, não preciso mais pedir alimento para mim comer. O que eu consigo fazer aqui? Vender meus abacaxi aqui, eu consigo me sustentar, mas não tá muito bom ainda não, sabe por quê? Porque as pessoas às vezes não conseguem comprar, ficam meio com nojo, porque esse caixote aqui é meu jeito de vestir, que eu acho que elas compram mais de dó de mim mesmo, mas, quer dizer, ele já consegue fazer para se alimentar, mas ainda não está bom. E um dia você alimentou ele, e para ele já estava tudo muito bom. Aí você pega e vai e compra então as caixas de isopor, melhora a situação dele ali, dá uma roupa para ele. Aí você volta daqui a um tempo e fala assim, e agora, como é que tá? Não está muito bom ainda não, sabe por quê? Porque agora estou vendendo mais, aí eu tenho que pegar mais caixa ali, estou carregando nas costas, está muito pesado. A ideia agora é eu ter pelo menos um carrinho de mão, né? Aqueles carrinhos que roda, que fica mais... beleza. Aí você volta lá um tempo lá, mas cadê o rapaz que estava aqui na porta? Tá lá, ele lá dentro, ele está vendendo lá dentro agora, ele pôs um carrinho lá no Mercado Central, você chega, e agora, tudo bem? Tá indo, mas ainda não tá bom ainda, porque eu pretendo agora comprar um carro para ir buscar os abacaxi, porque agora estou vendendo muito. Aí a gente consegue começar a entender o que Jesus fala a respeito dos bem-aventurados, os pobres. Porque aí os que estão prosperando, às vezes você nunca mais vai conseguir ver ele consolado, agradecido com aquilo que tem. Aqui a gente começa a entender, nunca mais, aquela pessoa que está prosperando. Na nossa vida é assim, irmão. Pensa para você ver. Outro dia eu estava analisando, a gente consegue uma coisa, você quer outra, consegue outra coisa. Aquilo que você consegue, agora já está bom, não. Nunca mais você vai ser farto, consolado. Mas às vezes os pobres, aqueles que não têm nada, com poucas coisas são. E nisso nós precisamos meditar. Entrai pela porta estreita. Às vezes o caminho com Cristo, a nossa caminhada, às vezes passamos por grande dificuldade. Vou mostrar já está a imagem? Pode colocar da trilha. Olha para vocês verem o que é um caminho apertado. Quem quer passar por um negócio desse? Enquanto ele vai colocando ali, é muito difícil, irmãos, caminhar por caminhos apertados. Lá no interior, lá a gente andava pelas trilhas. Imagina uma trilha cheia de vassoura. Aí de dia aquela poeira imensa. Aí à noite vem o sereno. Aí você levanta às 5h30 da manhã para pegar, ir até na estrada pegar ônibus. E você tem que atravessar por aquilo ali. A barra da calça suja tudo. Aí você tem que arregaçar a calça, com a vassoura batendo. É muito difícil andar por esses tipos de caminhos estreitos. São muitos obstáculos, o qual que nós deparamos com ele. E muitas vezes a gente depara com outros tipos de obstáculos. Quando a gente vai para o monte, então, tem um lá. Normalmente é encontrado em caminhos estreitos. Olha para você ver essa situação. Às vezes a imagem não está muito clara, mas isso aí é um passa-um. É um passa-um. Quando a gente vai para o monte, é aquele que o Eliomar, todas as vezes que vai passar, ele garra nele. É isso aí, ó. Porque você tem que passar de uma forma e cheio de arame farpado do lado. Normalmente, esse é os obstáculos onde você encontra na estrada estreita. E muitas vezes a estrada estreita, irmão, a gente tem que andar nela, muitas vezes a pé. Porque isso aí não passa nem cavalo. Então, o tipo de caminhada, ele é muito difícil. Ainda mais quando você depara com a outra imagem que a gente vai ver aqui. Essa aí é a pior ainda. Olha para você ver que coisa.
Minha mãe me conta que cada vez que tinha que passar numa desta para ir estudar, com rio cheio, isso normalmente são obstáculos encontrados em caminhos estreitos, em estradas estreitas. Apertado é o caminho que leva à vida. Mas aí eu estava em casa meditando sobre a respeito disso, desses caminhos apertados, e algo veio na minha... Eu pensei, meu Deus, mas então o sermão da montanha a gente tem que entender com um lado péssimo das coisas, a gente tem que ser um pessimista, ver o lado ruim das coisas. Me dá uma luz aqui, Senhor, o que de bom tem na vida do cristão andar por estradas estreitas, por caminhos apertados? Aí Jesus falou, não, tem um lado positivo, sim. Aí eu fiquei pensando, essas grandes dificuldades, a gente quer uma avenida onde você vai mais rápido, você vai de carro, você não suja a barra da calça, você não precisa passar nem pinguela, você não precisa passar nem passar Isso aqui é muito mais fácil de transitar. Isso aqui, ó, é o lado otimista, olha para você ver. Isso que é vida. É muito mais fácil. Mas aí o Espírito Santo começou, me falou algo tremendo. Mas tem um lado positivo você caminhar pelo caminho estreito, apertado. A vantagem, irmão, de caminhar por um caminho apertado é que não tem espaço para o inimigo nos conduzir à perdição. Essa é a vantagem. O caminho estreito, a trilha, muitas vezes, quando a gente vê várias pessoas andando, ali é filinha indiana, cada um seguindo. Agora, uma avenida, quando vai abrindo, você pode colocar 5 pessoas dentro do seu carro, você leva muito mais gente com você, tem muito mais espaço, tem muito mais lugares. E a grande vantagem de caminhar por um caminho apertado é que não tem espaço para o inimigo do seu lado. Não tem espaço, irmão. A vida com Cristo, às vezes o caminho, por isso que ele está falando, o caminho tem que ser apertado mesmo. Nós temos que apertar, mesmo que pareça uma vida de renúncia às coisas boas que às vezes o mundo oferece, mas muitas vezes esses caminhos sendo alargados também, mais espaço o inimigo tem sobre a nossa vida. No caminho apertado, irmãos, não tem. E se passar, fica mais fácil para rolar aí pela ribanceira. Uma pinguela daquela ali, ó. Fica muito, porque a nossa vida, o caminho, ele pode ser apertado, mas ele leva à vida. Enquanto a porta e o caminho espaçoso leva à perdição. A vantagem, então, é essa. Que continuamos nesse caminho apertado, cheio de obstáculos, mas ele nos leva à vida. E muitas vezes. E o grande problema hoje em dia, irmãos, é que a igreja tem tentado reformar, fazer uma obra nessa porta e fazer uma obra nesse caminho. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: o caminho e a porta ainda continuam estreitos. Não adianta tentar alargar, não adianta tentar fazer uma reforma, não adianta falar que tudo você pode vir como está e continuar como está. Isso é alargar o caminho, é alargar a porta. Muitas vezes, irmãos, a porta das igrejas estão sendo alargadas, né? Estão sendo abertas, mas a porta do céu ainda ela continua estreita. A porta do céu ela ainda não passou por reforma. Muitas vezes nós temos aqui, nós temos visto muitos trabalhar para atualizar. Hoje nós temos 2 alternativas. 2 é um caminho apertado ou um caminho largo. Não adianta querer abrir um pouquinho mais a porta para se tornar alternativa C, alternativa D, é alternativa A e B.
duas alternativas que o cristão ele tem para alcançar a vida. É por isso que poucos os que encontram, porque queremos as facilidades, nós queremos um caminho como aquela avenida, né, aberto. Mas quanto mais largo, mais aberto, para você ver, mais pessoas têm acesso e mais pessoas estão indo à perdição. A Bíblia nos mostra então se são poucos que encontram a vida eterna, onde é que está indo a maioria? Para esse caminho de perdição. Então é melhor, irmãos, continuar nesse caminho cheio de obstáculos, onde vai sujar sua calça, onde você vai rasgar suas camisas e não passar onde você pode cair de uma pinguela, mas a sua vida, como nós vimos a palavra do dia de segunda-feira, ela é alicerçada na rocha. Isso que pode ser estreito, mas ele é a nossa rocha que nós vamos permanecer para a vida eterna. É isso que nós temos que ter em mente quando Jesus fala a respeito desse caminho estreito e dessa porta estreita. Por isso que as verdadeiras igrejas de Cristo, às vezes ficam muito vazias, muitas poucas pessoas, porque ninguém quer passar por esses caminhos. Às vezes achamos que a prosperidade, né? Achamos que a vida cristã, para nós sermos abençoados, nós temos que abrir mais espaço. Alargamos muitas vezes a porta da igreja, mas a porta do céu continua ainda estreita. No versículo 15: Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Nós somos ordenados a identificar os falsos ministros. Por isso que nós vemos aqui, que nós temos, quando Jesus fala que não julgueis para que não sejam julgados, nós vemos aqui que não se aplica com relação a tentar prevalecer o pecado das outras pessoas. Porque no próprio versículo 15 nos dá que nós temos que identificar os falsos ministros da igreja. E muitas vezes, irmão, como identificar os falsos? Como fala no versículo 16, por seus frutos os conhecereis. Muitas vezes, irmãos, a gente pensa nos falsos profetas, nesses falsos homens, às vezes vem na nossa mente essas pessoas com desejo ambicioso, pedindo cada vez mais dinheiro, onde a prosperidade para eles é cada vez mais arrecadar. Aí a gente começa a pensar que são esses os frutos, mas quais são esses frutos? Muitas vezes consistem também, irmãos, no caráter dos seus seguidores, daqueles que seguem esses falsos profetas. Analisa a vida das pessoas com quem está buscando essas falsidades. Porque muitas vezes nós julgamos e falamos muito a respeito contra a vida desses falsos profetas, mas também estão cheios de pessoas ambiciosas querendo aquilo que eles estão querendo. E muitas vezes os seus frutos, o caráter dos frutos é o mesmo, com desejos ambiciosos. Por isso que existem os falsos profetas, porque existe também pessoas que querem seguir e ter o caráter daqueles falsos profetas. Consistem muito em a gente observar o caráter dos seus seguidores. Às vezes faz tantas coisas, mas tanta troca por desejos ambiciosos e procurando as mesmas coisas. E a palavra de Deus, pelos seus frutos os conhecereis. Então começa a observar o rebanho que está por trás desses falsos profetas. No versículo 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor,
não profetizamos no teu nome, em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Se nós, irmãos, por que nós não devemos julgar e o julgamento pertence a Deus? Se nós julgarmos uma pessoa com essas características, o que nós vamos falar? Vai direto para o céu. Uma pessoa que profetiza, uma pessoa que expulsa o demônio, uma pessoa que faz maravilhas. Por isso que fica muito difícil para nós julgarmos as pessoas. Por isso que o julgo pertence a Deus. Da mesma forma que nós não temos essa autonomia para falar assim, essa pessoa está fazendo isso, ela não vai para o céu. Você vê a vida dela. E vai direto para o inferno. Mas se a gente for olhar também para um lado agora positivo, um lado otimista, talvez são esses tipos de características de pessoas que a gente também julgaria que também estaria nos céus. Jesus fala no versículo 23 e fala assim, então lhe direis abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por isso que o julgamento, irmãos, pertence a Jesus. Nós não devemos julgar nem quem vai, nem quem não vai, porque, segundo a palavra de Deus, nós podemos nos enganar muito com isso. Isso nos mostra, irmãos, a gente já falou isso aqui várias vezes, mas como que a pessoa pode fazer tantas maravilhas, tantas coisas condizentes com a obra de Deus e não ter a salvação? E não receber a salvação? Muitas vezes, irmãos, o dom de Deus sobre as nossas vidas, nós já falamos isso aqui, ele é irrevogável, sem arrependimento. Deus ele pode fazer através da nossa vida, mas não pode fazer na nossa vida. Isso é a coisa mais frustrante que tem para um cristão e para aqueles que chegar diante do Senhor. Imagina você conseguir levar muitas pessoas, expulsar demônios, curar enfermos, fazer maravilhas, mas ainda não alcançar aquilo que a pessoa alcançou. Deus pode muitas vezes fazer através da nossa vida, mediante aquele dom que nós recebemos, aquele dom que nós buscamos, mas um dia, sim, nós começamos o quê? A praticar iniquidades. E Jesus fala que é possível, no versículo 23, uma pessoa que pratica iniquidade e ainda ainda manifestar a obra de Deus sobre a vida dele. Viu como que é muito difícil julgar quem que vai para o céu, quem não vai? Jesus falou, está fazendo tudo isso, mas está praticando iniquidade. Pode continuar fazendo a obra. E muitas vezes a obra vai ser feita, não na sua vida, mas através da sua vida para a vida do outro. Agora, alcançar o reino dos céus, praticando iniquidade, mesmo fazendo a obra de Deus, isso é impossível, segundo a palavra de Deus. Isso é impossível. Pode até fazer a obra de Deus, pode até manifestar os sinais, mas alcançar o reino dos céus, a porta aqui fecha. Pode até tentar alargar a porta das igrejas, mas agora, fazer com que essa igreja, ou entrar por essa porta estreita, dessa forma, é impossível. O sermão da montanha, no versículo 28, fala assim, aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. A autoridade de Cristo, irmãos, porque ele falava e cumpria aquilo que ele falava. Essa é a maior autoridade de nós como cristãos aqui na terra. É cumprir exatamente aquilo que está sendo ordenado na palavra. Isso é autoridade. Muitos acham que a autoridade é aquele que chega e grita mais,
fala com autoridade, eu determino para Deus esse tipo de coisas, mas a autoridade, a maior autoridade que o cristão tem, é cumprir aquilo que está sendo, que ele está pregando. E Jesus, exatamente a diferença entre Jesus, aqueles que ouviam, a multidão admirava por quê? Jesus, a autoridade de Jesus, ele cumpria aquilo que estava falando. E hoje a gente está concluindo aquilo que Jesus nos ensina. Então, irmãos, às vezes é muito difícil a gente fazer e andar por esses caminhos apertados. Mas a gente, muitas vezes, o que a gente tem que olhar é o resultado onde isso vai nos levar. A vida ou a perdição? Qual das alternativas que nós queremos hoje, através desse ensino? Uma palavra reformada, fazer uma reforma nesse caminho estreito, fazer uma reforma nessas portas, ou continuar como Jesus ordenou, mesmo enfrentando os obstáculos, mas alcançar a vida eterna. Isso que nos dá um lado otimista. Não vejam isso como um lado pessimista, né? Tudo é péssimo. Jesus sempre nos mostra, sempre tem os dois lados. Para aqueles que querem seguir o caminho estreito e para aqueles que querem seguir o caminho largo. E muitas vezes, hoje sofreu uma alteração nos valores. O otimista para o cristão é seguir por um caminho estreito e alcançar a vida. Isso é o lado otimista. Mas hoje nós vemos que o lado otimista do cristão é conseguir alcançar o mundo, né? Colocar o mundo dentro da igreja. Mas o grande problema de abrir tantos espaços, que muitas vezes, como o caminho estreito não tem espaço para o inimigo te levar para a iniquidade, para a perdição, muitas vezes também o espaço largo, a porta larga, a estrada bem larga, não tem espaço também para Cristo entrar. Cristo chegou numa igreja de Apocalipse, de Laodiceia, né? Onde Cristo estava na porta batendo. Isso não é um lado otimista, isso é péssimo. Cristo, onde todos estavam dentro lá, mas não tinha espaço para Cristo. Cristo estava para o lado de fora, estou à porta e bato. Que hoje nós possamos pensar a respeito disso e concluir isso nas nossas vidas. E ajudar, e ter esse espírito de ajudar o nosso irmão. Ajuda o irmão a tirar o jugo sobre a vida dele. Quanto mais você ajuda o irmão a livrar do pecado, não aceite de forma nenhuma o pecado. Quanto mais você ajuda a livrar, e ele livrando do pecado, e você tirando o seu pecado, menos jugo vai ter para você. É isso que Jesus nos mostra através disso. Nunca conforma com o pecado. Se está fácil demais, se está largo demais, o inimigo não importa com isso. Desde que estejam muitas pessoas indo, pode apertar. O carro cabe 5, não coloca 10. Mas Jesus não. A porta é estreita, vai passar só um. Não tem como, ninguém de carona, né? Agora, para o inferno, a avenida é larga, a porta é larga. Pode ir de carona, não tem problema nenhum. Mas a vida do cristão, a nossa vida, vale a pena andar por esse caminho estreito e alcançarmos a vida eterna. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade e por essa palavra de vida sobre a nossa vida. E que verdadeiramente, Senhor, possamos ser seguidores, que possamos, Senhor, andar, cada um, Senhor, por esses caminhos estreitos, passando por essa porta estreita, por dificuldades, Senhor,
renunciando, Senhor, às grandes ofertas que recebemos, Senhor. Mas a cada vez que nós renunciamos, cada vez que andamos por caminhos apertados e passamos por portas estreitas, menos espaço tem para o inimigo trabalhar sobre as nossas vidas. Hoje ministro sobre as nossas vidas, Senhor. Que o inimigo não tenha nenhum espaço sobre as nossas vidas, porque nós andamos, Senhor, por caminhos estreitos. Ele não tem espaço. E que verdadeiramente, Senhor, possamos seguir a palavra do Senhor e colocar em prática sobre as nossas vidas e possamos, Senhor, mesmo que seja difícil, mesmo que poucos encontrem, mas que possamos encontrar esse caminho e permanecer deles e alcançarmos a vida eterna, aquela que dura para sempre. Amém, irmão? Que Deus abençoe a todos e vale a pena ser instruído e a nossa vida ser firmada nessa rocha, que é Jesus Cristo, firmado nessa palavra. Assim nós vamos conseguir vencer. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe a todos. Amém?